Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, falando a respeito do Espírito Santo. Aí na quarta-feira passada, nosso irmão Mário, ele ministrou aqui uma palavra para nós, e hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagens. Nós iremos falar a respeito, dos fundamentos da fé cristã, ou seja, a base da fé cristã. Nós temos uma base, nós temos um fundamento para a nossa fé. A nossa fé, ela não é cega, nós escolhemos, fechamos os olhos, escolhemos algo para acreditar e nisso nós acreditamos. Não, a nossa fé, ela tem uma base, a nossa fé tem um fundamento, a nossa fé cristã. E uma das coisas que eu fiquei muito surpreendido aqui na cidade de Araraquara é a quantidade de seitas que tem aqui. Lá em Cianorte tem seitas, mas não na proporção que tem aqui e na expressividade, no poder que tem. Você vai conversar com uma pessoa: irmã, eu nunca pedi água para a irmã, mas hoje eu vou ter que pedir. Acho que ela até pensa: não vou levar água para o pastor não, quando eu levo ele não toma. Aí hoje ela não trouxe, eu estou querendo tomar água. Você conversa com pessoas, por exemplo, nós não precisamos ir longe, para você ver que tem pessoas que estão no nosso meio que era de uma seita. Não é verdade, irmã Vilma? Você conversa com outra pessoa: olha, a minha família inteira é de outra seita. Obrigado. Hoje eu tomo. Então, nós estamos rodeados, nosso contexto é um contexto onde, se nós não tivermos uma firmeza naquilo que nós acreditamos, facilmente nós iremos ser enganados por falsas doutrinas. Eu falei aqui, domingo, que se a nossa salvação se baseasse em ação social, lá no céu o que mais teria seria seitas, porque as seitas são as que mais fazem ação social. Você precisa de alguma coisa, você pode bater lá numa seita, eles vão te dar aqui fala despesa, uma despesa grande, vai dar, porque como eles ocultam a verdade bíblica, eles apelam para a ação social para atraírem as pessoas. Nós entendemos que nós temos que seguir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e que a ação social, ela é um meio, ela é uma estratégia para nós se achegarmos às pessoas e também para nós obedecermos a palavra de Deus, amando, ajudando o próximo, tendo compaixão. E você pode ter certeza que se você conversar com alguém que faz parte de uma seita, eles são muito convictos naquilo que eles acreditam. Eles são muito convictos. Talvez se alguém da seita chegar a perguntar para nós assim: olha, eu quero que vocês expliquem qual é a base da fé de vocês. Talvez a gente vai tremer: olha, eu acredito em Deus assim, mas como se dá? Talvez nós iremos tremer, não saberemos explicar da forma com que eles explicam a fé deles. Eles são muito convictos naquilo que eles acreditam, porque eles são instruídos, muitos deles desde criança, mas se não aqueles que se convertem a estas seitas, eles são alienados. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a falta da verdade faz com que muitos sejam presos naquilo que não é a verdade cristã. Mas nós que conhecemos a verdade, que nós fomos libertos, nós temos um fundamento, nós temos uma base da nossa fé cristã. Os teólogos liberais, eles vão distorcer a respeito da nossa fé cristã. Então, como a abertura dessa série de mensagens a respeito da nossa base, o nosso fundamento da nossa fé cristã, não poderia ser de forma diferente. Nós temos que iniciar falando a respeito da Bíblia, do livro sagrado, aquele que está empoeirado na casa de muitos, aquele que você chega nas lojas assim, as páginas estão até tortas, aberto no Salmo 23.
as nossas doutrinas se baseiam na palavra de Deus. E nós vemos muitas pessoas falarem, olha, tal igreja, a doutrina deles é que não podem usar isso, a doutrina deles é que não podem usar aquilo. Isso não é doutrina, isso é um costume. Porque todas as doutrinas são extraídas da palavra de Deus. Então, o nosso fundamento, a nossa base da nossa fé é extraído da palavra de Deus. E nós cremos que este livro não é um livro comum. Ele não é apenas mais um livro, mas é a palavra de Deus revelada, inspirada para nós. Este livro não é qualquer livro, escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Este livro que foi escrito em um contexto, em uma época diferente, em uma linguagem diferente, que foi preservado, e hoje nós temos acesso à palavra de Deus, não os manuscritos originais, mas nós temos aqui a palavra de Deus, que não tem erro, que não tem falha, que você vê as promessas, dito aqui, se cumprindo a cada dia. Você vai ver acontecimentos e o crente ele não fica surpreso, porque é Bíblia. Você assiste o Jornal Nacional, você não se espanta, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e se esfriando o amor, sem o amor, o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra. Então nós cremos que este livro não é apenas um livro comum, mas é a palavra de Deus revelada a nós. Pastor, é óbvio falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não. Porque se você encontrar algum teólogo liberal, eles vão falar que isso daqui não é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eles vão falar que a Bíblia não é, mas que ela contém a palavra de Deus. E nós não cremos assim, porque toda a Bíblia é inspirada. E nós lemos, o versículo 16 diz: toda a Escritura, não é parte, não é uma pequena porção, é toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, toda a Escritura é a palavra de Deus. Então os teólogos liberais vão falar: não, essa Bíblia aí, ela não contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E quando vão olhar a respeito dos milagres, nós cremos que de fato os milagres registrados na palavra de Deus, de fato aconteceu, porque Deus tem o poder para fazer milagre. Deus tem o poder de usar graciosamente a nossa vida para orarmos e Ele curar pessoas. Nós cremos em milagres. Quantas coisas na Bíblia que nós vemos que fala assim, na ótica humana é impossível. Mas nós vemos nessa palavra revelada de Deus que não há nada impossível para Deus. Curas, mortos que voltam a reviver, tudo isso aconteceu de fato, porque Deus tem o poder. Então há um grupo chamado os teólogos liberais que eles vão falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém, e eles vão negar também a respeito dos milagres, por exemplo, da ressurreição de Cristo. Então nós cremos piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós vamos iniciar essa série de mensagens falando a respeito da Bíblia como a palavra de Deus. E segundo o teólogo sistemático Wayne Grudem, ele diz que a opinião de Deus sobre suas palavras pode ser dividida em 4 categorias: a autoridade, a clareza, a necessidade e a suficiência da Escritura. E nós temos que crer piamente, convictamente, que de fato toda a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem autoridade, ela tem clareza. Nós necessitamos desta palavra e ela é suficiente para nós. Pastor, mas será que é necessário nós termos a convicção que ela é suficiente, que nós necessitamos da palavra de Deus, que ela é clara no que diz respeito ao assunto mais importante, que é a salvação, que ela é a autoridade? Sim. Porque você pega aí uma das seitas mais fortes, eles têm outro testamento. Então, se nós cremos que o cânon da Bíblia
ele foi fechado com os seus 66 livros. Se vir outro pregando outro evangelho, que seja anátema. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem a autoridade. Se você conversa, por exemplo, com um católico, eles vão acreditar que a palavra do Papa é infalível. Tem o mesmo grau de autoridade do que a Bíblia. Eu tenho certeza que você tem pessoas na sua família que são católicos. Eu pergunto, eles levam a Bíblia para a missa? Lá tem, estudos, os padres motivam os fiéis a estudarem a Bíblia, a fazer uma boa interpretação. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, automaticamente, a palavra de Deus sendo conhecida, as seitas vão se esvaziar, porque esta verdade que nós cremos vai libertar eles. Nós cremos, que um dos motivos, da reforma protestante foi a sola escritura, somente a escritura, que a escritura basta para nós. Não, nós queremos na autoridade da Bíblia, não na autoridade do homem, porque o homem falha. O pastor Danilo fez 3 anos de seminário, ele jamais vai errar. Meus irmãos, se vir aqui o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes pregar, nós temos que ouvir a palavra de Deus com a Bíblia aberta, porque o homem falha, o homem pode acabar falhando, mas a palavra de Deus, ela não falha. Mas como Deus usa graciosamente nós para pregarmos a palavra de Deus, esta palavra que não falha, nós temos que fazer ela conhecida no meio dos nossos familiares. Nós vemos campanha de cura e libertação. Eu lembro que eu fui pregar numa campanha de cura e libertação, e eu preguei a respeito da importância da palavra de Deus. Porque do que adianta fazer 7 semanas de culto de libertação, mas a pessoa não lê a Bíblia? Como que vai ser liberta? Sendo que é a palavra de Deus que liberta. Faz uma conferência bíblica para ver. Eu tenho certeza, se a pessoa abrir o coração para a palavra de Deus entrar, ela vai ser liberta. E nós clamamos: nossa, eu quero tanto que meus familiares sejam libertos, eu quero tanto que os meus amigos sejam libertos, eu quero tanto que eles se convertam, e nós não falamos da palavra de Deus para eles. Esta palavra, ela não tem erros, ela tem a autoridade. De quem? De Deus. Porque se ela é a palavra de Deus, logo ela tem toda a autoridade. Em Hebreus 1 diz: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E se a Bíblia é a palavra de Deus, logo nós temos que obedecer esta palavra. Para os escritores da Bíblia, Deus falou diretamente com o autor, que é um exemplo de João, que escreve o Apocalipse. Em outros momentos, o Espírito Santo trouxe à mente coisas que Jesus ensinou. Os autores usam nas escritas as suas personalidades, habilidades, origens e treinamentos, mas eram exatamente as palavras de Deus. Deus não desceu, pegou a mão do médico Lucas, falou assim: escreve isso, põe a vírgula, eu quero que você use a tal palavra. Não foi assim. O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia, mas não anulou as habilidades deles. Tanto que, para você descobrir quem foi o autor de um livro, você vai reparar na escrita, em como ele usou bem o grego. Ele, era um bom conhecedor no grego, então foi tal. Você vai ver a forma da escrita e você vai perceber: essa escrita aqui tem tudo a ver com Paulo. Você só ouvir um versículo de Paulo, você vai logo de cara e fala assim: foi Paulo que escreveu. Porque o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever
né, as suas cartas, mas Paulo usou das suas habilidades para escrever as suas cartas, os seus escritos. Então, o primeiro ponto é a autoridade da Bíblia. Ela tem toda a autoridade, pois é a palavra de Deus. E toda a Escritura é a palavra de Deus. E em segundo ponto é a clareza das Escrituras. A Bíblia é clara, sim ou não? Sim, ela é clara. Mas em todos os assuntos? Não. Mas quando na teologia nós iremos falar da clareza das Escrituras, ela é clara no que diz respeito ao tema principal, que é a salvação do homem. Você vai ler João 3,16, você vai ler a respeito da morte de Cristo. Então é claro, nós vemos a clareza, né, nas Escrituras no que diz respeito ao assunto principal, que é a salvação do homem. O ensino sobre a clareza das Escrituras não anula que de fato grandes partes da Bíblia é mais difícil de entender, mas que o básico para a salvação, o essencial para que nós possamos ter uma vida, né, instruída na palavra de Deus, moralmente, espiritualmente, a Bíblia é clara. Então, se você, pastor, eu não leio a Bíblia porque ela é tão difícil, eu não tenho nenhuma base de teologia, isso é desculpa para não ler a Bíblia. Quem quer ler, quem não quer, arruma desculpa. Eu trabalho o dia inteiro, isso, e não dá tempo de ler, mas quando eu tenho um tempinho eu pego a Bíblia para ler. Não é assim no Instagram, né? Não é assim no Facebook. Se nós entendêssemos de fato a autoridade, o poder que tem a palavra de Deus, nós não ficaríamos nem um dia sem ler essa palavra. E as nossas leituras nós não iríamos aceitar. Mas não, eu tenho que ler mais, porque é a palavra de Deus. É assim quando você conversa com uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é atraente, que te agrada nas suas palavras. Nós queremos, olha, eu quero conversar com tal pessoa porque ela fala tantas coisas boas. E por que não é assim com a palavra de Deus? A palavra de Deus falando diretamente com o seu povo, com os homens, através da sua palavra. A palavra de Deus fala. Pastor, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Leia a Bíblia. Pastor, eu quero entender como eu entendo a respeito dos ciúmes, a respeito da ira, a respeito da santificação, a respeito do pecado, do homem, do Espírito Santo. Tudo isso está na Bíblia. E nós somos uma geração mal acostumada, que tudo nós jogamos no Google ali, o Google já dá uma resposta ali para a gente. O que a Bíblia diz a respeito disso? Tá lá. Como era se Paulo tivesse WhatsApp, internet? Como seria Paulo pregando fazendo uma live? Fala, meus irmãos, aqui é o apóstolo Paulo, quero compartilhar uma mensagem de Deus para vocês. Como seria? Hoje nós temos tudo. Comentários bíblicos, vídeos. Pastor, eu não gosto de ler, eu tenho uma dificuldade de ler, então vê vídeo. Partes da Bíblia, se nós fizermos uma leitura superficial, nós não iremos entender. E se nós formos aplicar essa palavra sem fazer um estudo, nós iremos aplicar heresia, coisa que a Bíblia não está dizendo. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus, porque ela é a autoridade nas nossas vidas. Por exemplo, se a autoridade fosse a experiência, o pastor Danilo não estaria aqui pastoreando essa igreja. Se a autoridade maior fosse a experiência, porque eu vou fazer 5 anos de casado, 5 anos esse ano de casado, como eu vou aconselhar alguém que tem, 10 anos de casado? Como eu vou aconselhar alguém que tem filhos se eu não tenho filhos? Então a experiência, ela vai complementar, mas a autoridade maior é a palavra de Deus. Uma criança pode aconselhar um idoso, se ele falar a respeito da palavra de Deus. E nós muitas vezes queremos ouvir conselho de tantas pessoas, e Deus quer falar conosco através da sua palavra, nos dá o direcionamento.
É a palavra de Deus. Pastor, eu tenho tanta dificuldade em ler a Bíblia. Toda vez que eu vou ler a Bíblia antes de dormir, me dá um sono. Então, lê de manhã, que a sua mente está descansada. Lê durante o dia. Mas se preocupem em ler a palavra de Deus, porque ela é autoridade nas nossas vidas. Os assuntos principais são claros nas Escrituras. E nós necessitamos ler a palavra de Deus. A necessidade da Escritura significa que nós precisamos lê-las, ouvi-las para sabermos qual é a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus para nós? Através da palavra de Deus nós vemos qual é a vontade de Deus para nós. Ele nos chamou para quê? Para testemunhar. Ele nos chamou para quê? Para se santificar. É a vontade de Deus. Deus graciosamente decidiu se revelar nas Sagradas Escrituras. Locais que não podem ter a Bíblia, pessoas que não podem ter o acesso à palavra de Deus. E tem missionários lá, tem pessoas que são crentes, mas eles não podem ter uma Bíblia. E hoje nós temos a possibilidade de comprar Bíblia com letra grande, letra pequena, com nota de rodapé, com ilustração até para as crianças, ilustrada. A Bíblia é a fonte das doutrinas que nós seguimos. Não é a palavra do homem, não é o que o homem diz. Em Romanos 10,14 diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir a respeito da importância dessa palavra? Está frio? Sério? Araraquara estranho, né? Faz calor, aí faz frio. Meu Deus, quando eu estou pregando eu não consigo sentir frio não. Quer ver se eu tivesse de terno? Meu pai do céu. É a Bíblia que é a nossa regra, nosso manual de regra, de fé e prática. É a Bíblia, é através da palavra de Deus que nós iremos confrontar o pecador. É através da Bíblia que nós vemos que Deus de fato ama o pecador, mas não ama o pecado. Pastor, olha, eu debati lá com um homossexual e deu confusão. Por quê? Porque quando nós não temos uma base bíblica para debater com alguém, nós partimos para a ignorância. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso, e não chega a uma conclusão. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós falamos aquilo que a palavra de Deus fala, se a pessoa quiser acreditar em coisa contrária, ela não vai estar desacreditando da sua palavra, mas é das palavras de Deus. Agora, se você fala, eu acho isso, eu acho que você está errado. Mas agora, se você fala, a palavra, assim diz a palavra de Deus, aí muda. Se a pessoa não acredita assim, então você não acredita na palavra de Deus. Nós precisamos se alimentar mais e mais da palavra de Deus. Em Romanos 10,17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Pastor, eu estou com a fé abalada. Pastor, vem as dificuldades e a minha fé é abalada. Eu sinto que eu tenho uma fé tão pequena. Eu queria tanto ser uma pessoa de fé. Que eu te encorajo, leia a Bíblia. Se alimenta da Bíblia. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus só nos domingos? Só nas quartas-feiras? Um dia sim, um dia não? Passa um dia sem conversar com uma pessoa que você é acostumado a conversar todo dia, a pessoa vai estranhar. Se o seu marido deixa de falar com você um dia, você vai está acontecendo alguma coisa. Agora pensa, Deus, que nós temos o acesso na sua palavra. E se nós passarmos um dia sem ler a Bíblia, é um dia que hoje eu não preciso ouvir a palavra de Deus.
Como nós teremos fé se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus? A vida do crente não tem apenas o início com a Bíblia, mas também ao longo de sua vida é necessário se alimentar da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vemos que Deus nos amou. É pela pregação da palavra de Deus que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Cristo pela palavra de Deus. Mas ela não pode parar ali. Olha, agora a palavra só fez parte do início da minha caminhada cristã. Não. É progressivamente a palavra de Deus tem que fazer parte das nossas vidas. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá apenas só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantos dias você consegue ficar sem se alimentar? Eu sou o tipo de pessoa que não, eu não sou de encher o prato e fazer uma montanha. Eu sou de estar comendo sempre. Dá uns minutinhos, vou lá, como. Eu gosto de comer bastante. Nós precisamos se alimentar para o nosso físico e para a nossa saúde espiritual. É a palavra de Deus que é o alimento. É a palavra de Deus que nos fortalece. Pastor, outrora eu lia tanto a Bíblia. Pastor, outrora eu tinha prazer em ler a Bíblia, em estudar, em buscar, mas eu desanimei. E Cristo te encoraja nesta noite: volte a gastar tempo na minha palavra. Volte a gastar tempo na leitura bíblica, porque lá você encontrará a minha vontade para a sua vida. Lá nós temos, na palavra de Deus, nós temos os ensinamentos que nos fortalecem espiritualmente. Quantas igrejas que pastores já deixaram a Bíblia de lado, porque expor as Sagradas Escrituras já não enche igreja. Aí muitos pastores, sabe o que eles fazem? Eles usam a Bíblia, né, o texto bíblico, como um bêbado usa o poste. Como assim, pastor? Como um bêbado usa o poste? Tem muitos pastores que vai pregar, lê um trecho da Bíblia, mas só para ler mesmo, só para, né? Porque tem que ler, e depois ele esquece. O bêbado usa o poste para escorar, não usa para iluminar. E muitos pregadores, pastores, usam a Bíblia só para se escorar, para ler no início, mas não para iluminar toda a sua pregação. Então tem muitos que, por exemplo, não vou dar esse exemplo não. Tem muitos lugares, meus irmãos, que a centralidade do culto já não... A cara da irmã Vilma. Nós temos que ter sabedoria, irmã Vilma, no que nós iremos falar. Tem muitos lugares que é conhecido por conta das revelações. Olha, a pessoa chega, a pessoa fala isso, e a pessoa sai do culto. Nossa, hoje o culto foi uma bênção, o poder de Deus estava no culto, saí cheio, vou para a melhor semana da minha vida. E se você perguntar para essa pessoa, qual palavra foi pregada? Eu não sei não. Mas por que foi bênção? Não, o mover estava forte e a pessoa não sabe nem que palavra foi pregada. É a palavra que nos alimenta. É através da palavra de Deus. Pastor, e os louvores são importantes. E por isso que os louvores têm que ser bíblicos. Você já viu a fala, agora é a pregação da palavra, é o melhor momento do culto, mas se até o início do nosso culto, nas orações, né, na palavra que vai ser lida no início, os nossos louvores forem bíblicos, a todo momento a palavra de Deus já está sendo pregada. É a palavra de Deus. A palavra de Deus pode até não encher a igreja, mas fortalece, amadurece o crente que se alimenta dela. 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Em último ponto, a suficiência da Bíblia. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda boa obra que Ele quer que façamos. E isso significa dizer que a Escritura é suficiente. Viu, irmão Vilma?
nós não precisamos de outro testamento, não. Nós não precisamos que uma pessoa disse que teve uma experiência com Deus e recebeu. Pastor, mas como eu vou conversar com essas pessoas? A Bíblia. E o povo perece por falta do quê? A Bíblia não é clara a respeito de imagens e esculturas? Você vai ver a Bíblia falando a respeito de imagens e esculturas. O povo de Israel fazendo bezerro para adorar. Hoje em dia o povo não faz bezerro, mas fazem outras imagens para adorar. Basta uma leitura bíblica para nos libertar, para abrir os nossos olhos, conhecer a verdade de Deus, e essa verdade liberta. Mas como conhecerão se não há quem pregue? O pregador é você, o pregador sou eu. Não se envergonhe do Evangelho. No seu serviço vão vir com ideologias de gênero. No seu serviço vão vir a respeito falar que, não, todo mundo no final vai ser salvo. E cai na heresia do universalismo e você vai pregar a palavra. Não, a graça te dá a liberdade de viver da forma que você quiser, que você não vai perder sua salvação, não. Tantas e tantas coisas que o povo fala, mas através da palavra de Deus nós vemos aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Através da palavra de Deus nós vemos que nós somos salvos para as boas obras, que nós temos que andar nas boas obras. Um salvo sabe se comportar, é a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E Deus te chama nesta noite para você voltar a se alimentar da palavra de Deus e falar da palavra de Deus. E nós podemos falar: pastor, olha, eu tenho que responder todas as perguntas. Pastor, eu tenho que ter todas as respostas na ponta da língua. Não. Nós temos que ser humildes e falar: não sei. Porque a Bíblia, ela é clara em muitos assuntos, mais difíceis em outros, mas tem assuntos que a Bíblia, ela se ocultou desse assunto. Ela ocultou esse assunto. Pastor, e aí? O que eu falo? Eu vou falar, eu acho isso? Não. Nós falamos até onde a Bíblia fala. E nós se calamos até no momento em que a Bíblia se cala em determinados assuntos. Deuteronômio 29, para nós encerrarmos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. As coisas reveladas, as coisas encobertas, que nós não temos acesso, não nos pertencem. As encobertas pertencem ao Senhor, nós temos o acesso. O que nos pertence porém as reveladas nos pertencem, as coisas reveladas. O que a Bíblia falou, nós temos o acesso. O que a Bíblia não falou, nós se calamos. E parando e falar, eu acho isso, não. Se a Bíblia não fala nada, irmão, eu não sei. Nós temos que ser humildes. Nós caímos no erro, né? Eu acho que pastores é mais tentado ainda cair nesse erro, né? Que acha que tem que ter resposta para tudo. Pastor, está acontecendo isso. Por que está acontecendo isso? O pastor tem que ter a humildade e falar assim: irmão, não sei, vamos orar. A Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia se cala. Em determinados assuntos nós também temos que se calar. A Bíblia, então, ela é autoridade, ela é clara nos assuntos principais. Nós entendemos que nós necessitamos da Bíblia e que ela é suficiente para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Se coloque de pé.